Ô meu povo, senhoras e senhores, põe a mão no chão. Tá, beleza. Esquece o óculos então, seu doido, senão depois você não consegue ler. Bom, meu povo, aula um já se foi, aula 2 deixamos para trás, agora aula 3. Se você não viu a aula um, tá em algum canto aparecendo aqui. Se você não viu a aula 2, vai aparecer também em algum lugar. Tá, e agora a gente vai para a aula 3. A gente vai aprender estruturas básicas de controle. Na aula um a gente viu uma introdução, na aula 2 a gente aprendeu os operadores e hoje eu vou apresentar mais um operador que a gente não viu nas aulas anteriores. Mas a gente vai ver estruturas básicas de controle. O que são essas estruturas básicas de controle? Estruturas básicas de controle é o que nos permite começar e encerrar uma aplicação. Por que acontece? A gente precisa delimitar onde algo começa e onde algo termina. Essas estruturas de controle são elas que falarão conosco onde uma aplicação começa e onde uma aplicação termina. Aqui no nosso comando, a gente não está vendo uma linguagem de programação, essas estruturas básicas de controle se chamarão início e se chamará fim. Então a gente tem essas duas estruturas. Entre elas, todo o nosso código ficará escrito. Tudo que tiver entre elas, ou seja, os blocos de comando, estarão entre elas. E isso é o que vai ser executado. Então hoje a gente vai começar vendo uma aplicação simples. Na aula 1 a gente viu uma aplicação de média. Só que lá eu não expliquei para para vocês, cada linha daquela que significava. E agora a gente vai ver. Mas antes, a gente também tem outros comandos que são extremamente importantes, tá? Então, o comando de início e fim são as estruturas que vão marcar onde começa e onde termina a nossa aplicação, e entre elas a gente escreve todos os comandos, todos os códigos que a gente tem. Então, agora a gente vai ver, antes de partir um pouco mais, mais dois comandos. Um comando chamado imprima e um comando chamado leia. Deixa eu só botar uma observação aqui. Abre blocos comando, encerra blocos de comando. Pronto, para a gente ter um resuminho bacana. O que o imprima é? O imprima é considerado um comando de saída de dados. O que isso significa? O imprima é o comando que vai me permitir, quando a gente estiver fazendo alguma coisa. Vou usar o exemplo seguinte. Se eu quero mostrar uma coisa na tela, isso é uma saída, tá? Então, todas as vezes que a gente quiser informar uma coisa na tela, a gente vai usar o comando imprima. E todas as vezes que a gente quiser mandar uma informação para dentro do computador, a gente vai usar leia, que é um comando de entrada de dados. Como aqui a gente só está usando o caderno, quando a gente for executar as aplicações na mão, que a gente chama de teste de mesa, a gente vai usar muito imprima e muito leia, e eu explico para vocês a função de cada um. Tá bom? Então entenda o seguinte: toda aplicação precisa ter a palavra início, que marca a estrutura de comandos, e tem que ter a palavra fim, que encerra onde o comando encerra, onde o código encerra. O imprima vai ser para imprimir, ou seja, para mandar informação para fora, para mandar informação para que a pessoa possa ler. E o leia vai trazer informação para dentro da memória. Então agora nós vamos criar a nossa primeira aplicação. E em seguida vou falar de linha por linha. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vou até botar aqui, ó, número das linhas, início. A primeira coisa que a gente faz, escreve início. Então eu sei que a partir de agora vai começar um programa a ser escrito. Qual a segunda coisa que eu faço? Isso não é regra, é uma recomendação, tá? Recomendação forte.
Declare as variáveis logo no começo do seu programa, que fica mais fácil de você encontrar. Aqui a gente vai criar a mesma aplicação da média, tá bom? Então, a gente vai declarar as variáveis. A gente tem variável do tipo inteiro e variável do tipo real. E isso também vale para o tipo lógico e para o tipo caractere. Quando eu quero declarar uma variável, aqui por enquanto, a gente primeiro informa o tipo da variável. Informamos o tipo da variável, a gente coloca 2 pontos. E em seguida, a gente escreve o nome da variável. Eu quero uma variável A, eu quero uma variável B. E encerro com um ponto e vírgula. Tá? A palavra inteiro é obrigatória. Os 2 pontos são obrigatórios. O ponto e vírgula é obrigatório. A e B não. A e B são variáveis e você dá o nome que você quiser para a sua variável. Mas lembre-se, dê nomes sugestivos. Como eu quero a média aritmética entre 2 números inteiros, eu tenho um número A e eu tenho um número B. Para mim faz sentido isso daqui. Eu poderia colocar num 1 e num 2 para representar o número 1 e o número 2. Então, o nome da variável fica a seu critério, o que você achar mais prático, o que você achar mais fácil, o que você achar mais essencial. Mas escolha nomes que façam sentido, tá bom? Façam sentido. E aqui uma outra observação importante. Eu posso declarar quantas variáveis eu quiser, desde que sejam do mesmo tipo e separadas por vírgula. Então, no 1 e no 2 são duas variáveis do tipo inteiro. Ok? Seguindo um pouco mais. A gente tem uma variável para armazenar o resultado da média. E média pode ter número quebrado. Então, a gente vai ter uma variável do tipo real. Então, a gente faz o quê? Informa o tipo da variável, coloca 2 pontos e em seguida a gente põe o nome da variável e ponto e vírgula. Aqui eu escolhi média porque faz mais sentido ser média. Tá? Para mim faz sentido colocar a média para receber o valor da média. Tranquilo? Beleza? Vamos caminhar mais um pouquinho. Agora eu quero a participação do usuário, ou seja, eu quero que o usuário insira um número para mim. Eu não vou escolher um número aqui e vou escrever, mas eu quero que o usuário participe. Então o que a gente faz? Escreva a palavra imprima, que vai mostrar isso na tela, abre parêntese e abre aspa. Dentro das aspas, você coloca qualquer texto. Vamos lá, informe o valor de A. Deixa eu só voltar os nomes das variáveis aqui para A e B. A e B. Informe o valor de A. O que está acontecendo aqui? Tudo aquilo que está entre aspas aparece na tela do usuário. E o que não está entre aspas não aparece, ou seja, não vai aparecer imprima, não vai aparecer real, média, não vai aparecer inteiro AB, não vai aparecer início. Só vai aparecer na tela do usuário informe o valor de A, apenas. Aí o usuário vai inserir essa informação dentro da máquina para a gente. E aí a gente precisa guardar essa informação na memória. Para guardar a informação na memória, a gente usa o quê? Leia. Como eu quero o valor de A, eu vou armazenar o valor que ele escrever na variável A. Essa é a estrutura. Leia A, ou seja, o valor que ele inserir aqui, eu quero que coloque lá no endereço da memória A. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para a variável B. Então a gente usa o imprima, abre parênteses, abre aspas, escreve informe o valor de B. Ponto e vírgula. Essa estrutura, o texto que está aqui, você vai fazer o que você quiser. Se você está recebendo, por exemplo, eu quero escrever uma aplicação que peça o usuário para informar o salário dele. Então você vai escrever o que? Informe o seu salário. Você cria uma variável salário e pede para armazenar lá. Como aqui a gente está usando a variável A e B, eu quero que armazene o segundo valor inserido pelo usuário lá na variável B. Beleza? Agora, eu tenho duas variáveis que estão aqui. A está aqui, B está aqui. Ou seja,
eu estou com a participação do usuário. O usuário vai me informar o valor de A e o valor de B. Quando ele me informa o valor de A e o valor de B, eu preciso dar para ele como resultado a média entre esses dois números, independente de quaisquer número que ele coloque ali. Então agora a gente precisa criar uma estrutura que vai fazer o cálculo da média entre os dois números. Na linha 8 a gente vai fazer isso. A variável média, e aqui eu vou ensinar para vocês um novo comando, que é o comando de atribuição. O comando de uma atribuição é uma seta para a esquerda. Tá? O comando de atribuição está fazendo o quê? Ele está atribuindo o valor que vai vir para cá, vai vir depois, a variável média. O que eu quero atribuir a variável média? Eu quero atribuir a média aritmética entre A e B. O que é a média aritmética entre dois números? É a soma dos números dividido pela quantidade. Como eu tenho dois números, eu vou dividir por 2. Vou somar o primeiro número mais o segundo número e dividir por 2. Ah, se eu tivesse 3 números, eu somaria o primeiro, o segundo e o terceiro número e dividiria por 3. Se eu tivesse 10 números, eu somaria os 10 números e dividiria por 10. Então, na variável média, ou seja, a variável média vai receber o valor disso aqui, o resultado disso daqui, e vai informar para o usuário. Como eu preciso informar para o usuário, eu preciso imprimir isso na tela. Então, a gente usa o quê? Imprima. A média. Quanto é a média? A média eu não sei. A aplicação sabe. Então, eu falo o seguinte. Eu quero o valor que tiver lá em média. Aqui, nesse espaço em branco, tá vendo aqui? Vai entrar o valor que tiver aqui. Então, supondo que A valha 10 e B valha 20, o valor que média recebe é 15. Ah, se A vale 2 e B vale 3, média vai receber quanto? 5. Então, eu não sei o valor disso daqui, mas eu sei que ele existe e vai ser armazenado em média. Por isso eu peço para imprimir esse valor aqui em média. Então, eu passo a variável para que a variável fique no lugar do valor. Quando tiver valores, tudo bem. Se não, eu tenho uma lógica pronta. Acabei. O que eu faço? Escrevo fim. E acabou minha aplicação. Pronto. Então vamos lá. Vamos observar o seguinte. Tá? Linha por linha. Na linha 1, a gente tem o quê? A marcação do início da nossa aplicação. A partir daqui a gente vai ter alguma coisa escrita. Na linha 2, a gente declarou duas variáveis, A e B, do tipo inteiro. As variáveis se chamam A e B, e elas são ambas do tipo inteiro. Na linha 3, a gente tem a declaração de uma variável do tipo real, chamada média. Na linha 4, a gente pediu o usuário para inserir um número. Como essa informação vai aparecer na tela do usuário, a gente usa o imprima para aparecer na tela dele. Quando ele insere esse valor, a gente precisa salvar essa informação dentro do computador. Então, a gente usa leia. Como o primeiro valor referente, como a variável A refere o primeiro valor, a gente coloca A aqui. Na linha 6 está acontecendo a mesma coisa que na linha 4, porém agora a gente está armazenando o valor de B. Então a gente vai armazenar na linha 7, dentro da memória, o valor de B. Na linha 8, a gente está falando o seguinte, a variável média vai receber, comando de atribuição, o resultado da média entre A e B. E a linha 9 está devolvendo para o usuário o valor de média. E aí a gente encerra a aplicação porque não tem mais nada para fazer. Entenda o seguinte, a gente precisa criar a lógica. Se você pegar qualquer número, quaisquer números, e inserir nesse programa, ele vai devolver a média entre dois números. Qualquer um. Por quê? A lógica está pronta aqui. Para que eu tenha os dois números A e B, eu preciso que alguém me informe. Está aqui o valor de A
Preciso que alguém me informe o valor de B. Quando a pessoa me informa o valor de A, eu salvo esse valor. Quando a pessoa me informa o valor de B, eu salvo esse valor. Em seguida, a operação é executada e, por fim, devolve para o aluno ou para quem inseriu a informação. Então, entenda o seguinte: a gente está trabalhando o que? A lógica. A gente precisa construir a lógica. Então, essa é a ideia. Toda a nossa aplicação está entre a linha 1 e a linha 10, ou seja, entre os comandos início e fim. Tem aqui embaixo, na apostila, 2 desafios para você fazer, tá? Você executa esses 2 desafios e depois a gente vai gravar uma aula extra só com a resolução desses 2 desafios. Então, execute-o, faça no seu caderno, no seu papel, onde você quiser fazer, no bloco de notas, mas tente criar as lógicas, tá? A aula de hoje era isso. Então, essa tríade de aulas formam os conceitos básicos, os conceitos iniciais. A partir da próxima aula, a gente vai ver estruturas condicionais, que são estruturas que funcionam a partir de determinadas condições. Então, assista a aula 1 com muita calma, assista a aula 2 com muita calma, faça anotações, resolva as atividades, assista a aula 3. Se ficar dúvida, pode escrever aqui embaixo que eu vou tirar dúvida por dúvida. Tá? A minha ideia é que você entenda operar através da lógica. Ficamos por aqui nessa aula. Forte abraço e beijo no seu coração, porque eu fui!